Bom dia a todos, bem-vindos ao nosso terceiro dia de pré-ser. Hoje a gente vai dar início à segunda parte do nosso minicurso de desafios de microrredes na integração de energias renováveis, ministrado pelo professor Vanderlei. Pode começar, por favor, e no final a gente vai responder suas perguntas. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Quero dizer para vocês que é um prazer para mim estar aqui falando sobre microrredes. Meu nome é Vanderlei e esse curso é o curso de Desafios de Microrredes na Integração de Energias Renováveis. Foi dado a parte 1 ontem e essa é a parte 2. Então, só lembrando que esse curso ele tem o apoio da Associação Brasileira de Microrredes, que vocês podem acessar o site ali pelo microrredes.org.br. Então, ontem nós falamos um pouco sobre o sistema elétrico de potência, uma visão geral, porque é importante entender como que o nosso sistema funciona e em que contexto que as microrredes e os recursos distribuídos de energia eles estão inseridos. Então, falamos um pouco também dos recursos distribuídos de energia. A gente viu que, embora todo mundo queira que as energias renováveis avancem cada vez mais no nosso sistema, a gente viu que isso não vem de graça, né? Tem um impacto no sistema e que esse impacto exige obras no sistema atual para acomodar essa alta demanda aí de recursos distribuídos de energia. Temos uma introdução sobre microrredes, as definições e uma visão geral, e algumas considerações finais. E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a operação e controle de microrredes, depois sobre proteção de microrredes, em seguida sobre otimização de microrredes e algumas considerações finais. Então, operação de microrredes. Ontem eu mostrei no curso, no dia 1, no curso 1 eu mostrei para vocês um site de operação do sistema elétrico, onde tinha um videoaula gigante lá na parede, com vários computadores e tal. Aqui eu estou colocando um ambiente de microrrede, com recursos distribuídos de energia, armazenamento, consumo, etc. E tem também aqui um controlador de microrrede, que isso pode acontecer, né? A gente pode ter a microrrede sendo operada por um agente do sistema elétrico, né, e pode acontecer de ter também um centro de operação como esse aqui, mais modesto. Porém, isso não é comum. O que está se encaminhando hoje para microrredes é que o controle e a operação da microrrede sejam feitos de forma automática. As decisões de operação e controle da microrrede, elas devem ser feitas por algoritmos de computador de forma automática. E o operador do sistema elétrico de distribuição, por exemplo, em que a microrrede está inserida, pode ter o interesse só em saber como que está o ponto de conexão com o sistema de distribuição. O que está acontecendo internamente na microrrede pode não ser do interesse dos operadores do sistema. Então, com relação à operação de microrredes, existe uma norma do I3E, uma norma não, um padrão I3E, o padrão 1547 de 2018, que é um padrão para interconexão e interoperabilidade de recursos de energia distribuídos associados, né, então conectados ao sistema elétrico de potência. E esse padrão define o que é ilhamento, né? Ele define então dois tipos de ilhamento: o ilhamento não intencional e o ilhamento intencional. Então, o que é isso? Ilhamento não intencional. Então, eu mostro para vocês aqui uma figura que contém uma microrrede, né, delimitada por essa área aqui, sombreada, com geração distribuída, geração solar, geração eólica, armazenamento por baterias, com consumidores normais, que a gente chama aqui de cargas não controláveis, e com consumidores com cargas controláveis, que conforme a gente definiu ontem, cargas deslocáveis e cargas deslocáveis e cargas interrompíveis, né? Existe um ponto de conexão dessa microrrede com o sistema elétrico de potência, no caso aqui a rede de distribuição. Aqui é um símbolo de um transformador, né? Então o nível de tensão aqui está em 13,8 kV, por exemplo, e passando pelo transformador passa para 127, 220. Aqui
tem uma subestação de distribuição de alta potência, alta tensão de distribuição desse lado e média tensão de distribuição do lado depois que passa pelo transformador. E aí, seguindo aqui, a gente tem o alimentador de distribuição. Esse símbolo aqui é um símbolo de um disjuntor que tem um religamento automático, né? Tem um computador dedicado para ele lá para fazer o religamento automático da rede caso ela seja desligada. E o mesmo acontece aqui, só que fora da subestação, ao longo da rede. Também é um disjuntor com religamento automático. E esse outro símbolo aqui é o símbolo de uma chave fusível, é um elemento que vai se romper caso passe por ele um curto-circuito, né? Então, tudo isso para dizer o que é alinhamento não intencional, porque se eu tiver um curto-circuito nesta região aqui da rede, o que vai acontecer é que esse elemento que está aqui na subestação, ele percebe esse curto-circuito que está ao longo da rede e vai desligar o circuito. Então, ele vai desligar todos os consumidores que estão aqui nesse alimentador, né? Uma vez que está desligado por parte da subestação, se fosse em ambiente sem microrede, o problema estaria parcialmente resolvido, pelo menos o curto-circuito foi eliminado. Aí vai uma equipe de manutenção verificar o que aconteceu, se tem algum cabo rompido, se alguém bateu no poste, se tem alguma árvore que caiu na rede, enfim, verificar por que aconteceu esse curto-circuito. Porém, a gente está ilustrando aqui um ambiente com microrede, então ela tem um impacto no sistema. Que impacto é esse? Desliga a energia pela subestação e a microrede ela passa a alimentar aqui uma área para a qual ela não foi projetada. Então, veja, a microrede é projetada para essa área interna aqui, para abastecer esses consumidores internos, para fora não. Então, se aconteceu o curto, desligou a rede, ela começa a alimentar uma área aqui para a qual ela não foi projetada, se ela não tomar nenhuma atitude. Então, esse é o que é chamado de ilhamento não intencional. Então, existe uma área do sistema elétrico de potência, que é essa área aqui, depois do curto-circuito, envolvendo a microrede, que sofreu um ilhamento não intencional. Essa área que está rachurada na figura aqui. E o que é o ilhamento intencional, então? Se a gente deslocar esse ponto de curto-circuito aqui para essa região aqui, né, a microrede ela pode perceber que existe um curto-circuito externo, por exemplo, e abrir esse elemento de conexão. Então, houve um ilhamento intencional. Então, por que é intencional nesse caso? Porque partiu da microrede se desconectar do sistema elétrico de distribuição, né? Ela não foi pega de surpresa, então houve um ilhamento intencional. Porém, é um ilhamento não programado. Por quê? Porque um curto-circuito é um evento que não é programado, pode acontecer a qualquer momento. E o segundo tipo de ilhamento intencional é o ilhamento programado. Então, independente de haver ou não curto-circuito na rede, pode haver uma situação, por exemplo, que o operador do sistema de distribuição informa ao operador da microrede que no dia seguinte vai haver um desligamento entre, por exemplo, meio-dia e 2 da tarde. Então, a microrede, sabendo que esse desligamento vai acontecer, que pode ser, por exemplo, por motivo de manutenção na rede de distribuição, ela pode optar por fazer o ilhamento naquele período e deixar os seus consumidores internos sem que percebam que vai faltar energia naquele momento, porque ela pode ter uma autonomia de 2 horas e durante aquele período de desligamento externo, os consumidores internos continuam sendo abastecidos normalmente. Então, esse é um ilhamento programado, intencional e programado, tá? Ficando então essa área com energia. Quando a gente fala de microrede, controle e operação é uma área bastante sombreada, tá? Então, eu já vou começar a falar um pouco aqui de controle. Quais são os requisitos de controle para microredes? Então, olha, permitir a operação em ambos os modos, conectado e ilhado. Aqui eu coloco uma coluna se esse controle vale para o modo ilhado ou o modo conectado. Então, no sistema que vai fazer o controle da microrede, possivelmente vai funcionar como uma máquina de estado, né? Se a microrede estiver no estado conectado, é de uma forma que ele age. Se ela estiver no estado ilhado, é de outra forma que ele age. Se ela estiver fazendo num terceiro estado, que é fazendo a conexão com a rede, é de outra forma que ele age. Se ela estiver num quarto estado, que é desconectando da rede, é de outra forma que ele age, tá? Aqui eu estou representando 2 estados, que é conectado e ilhado. Então, tem que permitir a operação. O que é permitir a operação? Tem que manter o controle tanto no modo conectado quanto no modo ilhado. As tarefas do controle para o modo conectado são umas e para o modo ilhado são outras.
Então, detectar a condição de ilhamento e condição de conexão. Então, o sistema tem que estar supervisionando a todo momento, em tempo real, se vai haver ilhamento ou não. Então, num caso daquele como ocorre que é um ilhamento não intencional, a microrede já tem que se desconectar do sistema. Ela não pode permanecer conectada para não energizar uma área para o qual ela não foi projetada. Então, ela se desconecta, entra no modo ilhamento e continua o controle a partir do modo ilhamento, abastecendo seus consumidores internos. Também tem que prover controle de tensão e frequência. Então, assim como no sistema elétrico de potência, nas grandes usinas, existe um controle de frequência para manter, por exemplo, a frequência do sistema em 60 Hz, existe um controle de tensão para que a tensão chegue na casa das pessoas e nas indústrias com um nível dentro dos limites permitidos por lei. Na microrede também tem que haver esse controle, se ela estiver ilhada. Tá? Então, coloquei aqui, ó, só se estiver ilhada. Porque se ela estiver conectada, ela não faz esse controle, porque quem está controlando esse tipo de coisa vai ser o sistema principal, o sistema de distribuição e o restante do sistema elétrico de potência. Então, não faz sentido isso para modo conectado, mas para modo ilhado, é ela que assume o controle, ela tem que manter a qualidade de energia. Então, é um desafio do controle aqui, tensão e frequência no modo ilhado. Distribuir a carga entre unidades de geração em paralelo. Então, se dentro da microrede eu tenho diversos recursos distribuídos de energia e tenho uma grande quantidade de consumidores, eu tenho que, o controle da microrede tem que controlar quanto de potência que cada unidade de geração vai despejar, vai colocar disponível para os consumidores, de forma que a energia, a potência gerada seja igual à potência consumida. Tem que haver esse equilíbrio, tá? Mas isso só faz sentido no modo ilhado também. Garantir a estabilidade de tensão e frequência. Então, além de controlar a frequência, tem que manter a frequência estável, porque, por exemplo, o sistema está controlando a frequência, está mantendo em 60 Hz, mas de repente há uma variação de carga, alguma indústria, por exemplo, que está dentro da microrede ligou um motor e isso demandou bastante quantidade de energia num curto intervalo de tempo. Então, houve uma variação repentina de carga. Se não houver estabilidade de tensão e frequência, o controle pode agir de tal forma a desligar toda a microrede. Tá? Controlar o fluxo de potência no ponto de interconexão. Então, aqui faz sentido só para quando está conectado. O que é isso, controlar o fluxo de potência? É controlar se a microrede está mandando potência para a parte externa, para o sistema elétrico de distribuição, ou se ela está demandando potência para a parte interna. Né? Por exemplo, se houver um ponto de faturamento ali no ponto de conexão com a microrede, se ela está mandando para a parte externa é porque ela está vendendo energia, simplificadamente falando, é porque ela está vendendo energia para o sistema de distribuição, por exemplo. E se ela está e se a potência está sendo demandada para a parte interna, porque ela está comprando energia. Então, como a microrede tem armazenamento de energia, ela tem condições de controlar se ela quer mandar energia para fora ou se ela quer pegar energia de fora para abastecer seus consumidores internos, existe o controle, tem esse desafio de controlar o fluxo de potência no ponto de interconexão. Gerenciar cargas controláveis, aquilo que eu falei para vocês ontem, com muitos consumidores disponibilizando cargas que podem ser controláveis pelo operador da microrede, quem vai gerenciar isso é o controle, tá? É o controle. E quando a gente fala de controle, gente, esse controle é um computador dedicado para fazer isso, que age em conjunto com outros computadores que estão localizados próximos das unidades de geração, tá? Gerenciar a carga e descarga do sistema de armazenamento de energia. Isso é também um desafio importante, porque o controle tem que decidir quando a bateria carrega e quando ela descarrega. E esse quando carrega e quando descarrega pode ser por uma necessidade de energia dentro da microrede, pode ser por uma questão estratégica para armazenar energia quando ela está mais barata e usar essa energia quando a energia está mais cara, enfim. O controle é que faz esse tipo de gerenciamento, tá? E com relação ainda ao controle, existe uma classificação hierárquica para ele, que é controle primário, secundário e terciário, sendo que o controle primário ele está exatamente no ponto de geração, então se tem onde está sendo gerada a energia, existe o controle primário,
que é o controle que faz ali a gestão da potência que está sendo injetada, por exemplo, na microrede. E faz o controle de tensão e frequência daquela unidade. O controle secundário, que é um ajuste fino na tensão e na frequência, né, simplificadamente falando, e o controle terciário, que é o controle que vai, aquilo que eu falei para vocês, de controlar o fluxo de potência no ponto de conexão entre microrede e sistema de distribuição. Quem faz isso é o controle terciário. E esses controles, eles são classificados também com relação à comunicação, né? Então, imagina que eu posso ter uma microrede com uma área extensa, como eu mostrei para vocês ontem, pode ser toda a carga que está em um alimentador de distribuição, então a gente pode ter aí alguns milhares de metros quadrados, né? Alguns milhares de, né, alguns quilômetros quadrados de microrede, por exemplo, então numa área extensa, e como que a gente, e as unidades de geração distribuída podem estar distribuídas ao longo dessa área extensa, então precisa existir comunicação entre essas unidades de geração distribuída para que o controle aconteça. Então, existe o controle descentralizado, que ele não olha para nenhum vizinho, não olha se eu estou controlando uma unidade de geração, eu não quero saber o que os vizinhos estão fazendo, eu estou só com as medidas locais e faço o controle. E tem o controle centralizado, que é o controle em que uma única unidade de processamento, um computador dedicado, recebe todas as informações das unidades de geração e armazenamento, por exemplo, e faz o controle de forma centralizada. E o controle distribuído, que é um controle que é feito, que ele é mais ou menos centralizado, mais ou menos descentralizado, porque ele os controladores que estão nas unidades de geração de recursos de energia, geração e armazenamento, eles precisam saber das informações somente da vizinhança para tomar a sua decisão e aí estabelecer o controle. Então, para que esse controle e operação seja possível, a gente precisa ter dentro da microrede o que a gente chama de sistema de gerenciamento de energia. Existe um sistema de gerenciamento de energia, que a sigla é o EMS, toda distribuidora de energia que tem linhas de transmissão e toda geração e toda utilitária de geração e transmissão de energia tem que ter um sistema EMS para fazer essa gestão da energia. A microrede também tem que ter, mas é um pouco diferente, né? Apesar do nome ser o mesmo, o objetivo é mais ou menos o mesmo, só que vamos dizer, a ordem de grandeza desse sistema é bem menor, né? Bem mais simples e bem menor, mas precisa existir um sistema, por quê? Porque eu preciso controlar, a microrede precisa controlar e gerenciar os seus recursos. Então, quando que eu armazeno energia? Quando que é vantajoso para a microrede armazenar energia? Quando que ela precisa descarregar a bateria? Né? Será que ela é possível, com relação à energia solar, por exemplo, gerar ao tempo todo no ponto máximo de geração? Né? Então, e as cargas? Existe variação de carga? Qual que é a previsão de carga para o dia seguinte? Né? Então, esses dados, eles todos chegam nisso que a gente chama de sistema de armazenamento de energia, de sistema de gestão de energia, que é o EMS, que eu estou representando aqui, olha, dentro dessa área pontilhada aqui, que eu estou chamando de sistema EMS para o dia seguinte. Por quê? Porque para fazer uma otimização dos recursos da microrede, eu preciso saber o que vai acontecer no dia seguinte, preciso estimar, né, o que vai acontecer no dia seguinte. Então, por exemplo, preciso de estimativa, previsão temporal, né? Eu preciso saber, por exemplo, como vai estar o dia seguinte para saber quanto de energia solar que eu tenho capacidade de gerar. Eu preciso também saber qual é a curva de carga, qual vai ser o consumo estimado dos consumidores daquela microrede para o dia seguinte. Porque se eu estou querendo prever geração, eu também tenho que prever o consumo. Então, precisa ter uma estimativa disso. Eu também preciso saber se tem algum limite, se vai ter alguma limitação com relação ao operador do rede de distribuição, se vai ter ilhamento, por exemplo. Está prevista manutenção, vai ter ilhamento. Será que a potência que eu tenho capacidade aqui na microrede, eu posso injetar essa potência, 100% dela, posso injetar na rede de distribuição? Será que não tem limitação para isso? Então, eu preciso saber disso do operador do sistema.
Preciso também de dados de contrato de consumidores que têm carga controlável, né? Eu preciso saber de quanto de recurso que está disponível para eu desligar ou manusear a carga desses consumidores. Preciso saber também o preço da energia para o dia seguinte. Então, eu posso estar a microrede pode estar inserida no mercado onde a energia pode variar, o preço da energia pode variar todos os dias, por exemplo. Então, eu preciso saber qual é o preço para daí fazer a otimização da operação da microrede. Aquela história, será que eu vou querer comprar energia ou que eu vou querer injetar energia no sistema de distribuição? Então, de posse de todos, eu preciso saber também as condições da bateria, tá, do meu sistema de baterias, para então, de posse de todas essas informações, o meu sistema EMS tomar as decisões já prevendo aquilo que eu vou fazer no dia seguinte. Então, já vem ali com uma receita para o dia seguinte, uma receita otimizada, né? E daí, em tempo real, no dia seguinte, essa receita vai sofrendo ajustes de acordo com aquilo que acontece realmente, porque tem um monte de coisa prevista aqui, mas será que vai acontecer de verdade isso? Será que o consumo é aquele mesmo que está previsto? Enfim, então tem um outro sistema aqui para fazer os ajustes em tempo real, em tempo de operação dentro da microrede, tá? Com relação à proteção de microredes, é um outro desafio, né? Então, olha, quais são os requisitos de proteção para um projeto de proteção? Aqui a gente está falando de proteção contra curto-circuito, tá? Então, são 5 elementos, olha, confiabilidade, seletividade, velocidade de operação, simplicidade e economicidade. Então, o projetista lá de proteção, ele tem que estar de olho nesses 5 elementos. Eu vou falar rapidamente aqui para vocês. Olha, confiabilidade. Quando requisitado, abra. Isso quer dizer o seguinte, olha, eu tenho aqui uma rede de distribuição com 3 alimentadores. Lembrando que esse quadradinho aqui é um disjuntor que tem proteção, tem um computador dedicado em cada um desses disjuntores aqui, que está que está recebendo dados de sensores que estão tanto na rede quanto na subestação, para cuidar, por exemplo, desse alimentador aqui. Então, se tem um curto-circuito depois desse disjuntor aqui, o elemento que está aqui, esse computador dedicado, ele, através dos sensores, ele percebe que existe uma corrente elevada aqui, que é uma corrente de curto-circuito, e ele pede para abrir esse disjuntor aqui, ou seja, envia um sinal lá para o mecanismo do disjuntor para que o disjuntor abra. Ok? Então, confiabilidade é quando o requisitado abra, porque se o computador envia o sinal para o disjuntor e o disjuntor não abre, então a gente perdeu confiabilidade, né, no sistema. E isso acontece, tá? Volta e meia acontece um disjuntor não abrir mediante um curto-circuito. Seletividade. Se tiver que abrir, minimize a área afetada. Isso quer dizer o seguinte, olha, se o curto-circuito está aqui, nesse ponto que eu estou mostrando para vocês, o elemento de proteção que está nesse disjuntor aqui, olha, ligado ao transformador, ele também percebe esse curto-circuito, tá? Porque, na verdade, a corrente de curto-circuito está passando por ele e está passando por esse outro elemento até chegar lá no ponto de curto-circuito, né? Já que a fonte está desse lado aqui, que a fonte vem lá da linha de 230 kV, 230 kV. Então, esse elemento também percebe. Mas, se esse elemento percebe o curto-circuito e abre, e toma a decisão de abrir para eliminar esse curto-circuito, o que vai acontecer? Todos os consumidores que estão no alimentador 2 e no alimentador 3 também serão desligados. E não há essa necessidade, né? Já que o disjuntor mais próximo é que deveria abrir, que é o disjuntor aqui do alimentador 1. Se o disjuntor do alimentador 1 abre, os demais consumidores não percebem esse defeito e os consumidores desligados serão somente aqueles do alimentador 1. Então, é isso que a gente chama de seletividade. Velocidade de operação. Se tiver que abrir, faça o mais rápido possível. Então, foi dado o sinal de abrir, o mecanismo tem que abrir o mais rápido possível. Simplicidade. Dê preferência a soluções mínimas. Então, olha, soluções de proteção para o sistema de rede de distribuição são soluções mais simples. Soluções de proteção para a rede, o sistema de transmissão, por exemplo, são soluções mais complexas. Mas todas elas procuram proteger o sistema elétrico contra curto-circuito. Então, não tem por que colocar uma solução complexa aqui se a solução simples resolve o problema, né? Economicidade. Faça os passos de 1 até 4 procurando um custo mínimo. Então, aqui, voltando àquela figura que eu já apresentei para vocês ontem, né, de um sistema de distribuição de energia, percebam que
Esses elementos que estão ao longo da rede de distribuição, que são disjuntores também, que podem ser disjuntores que abrem e religam automaticamente, como eu mostrei agora há pouco para vocês, se esse elemento aqui percebe o curto-circuito nessa região aqui, ele abre, né, e todos os outros consumidores que estão conectados ao longo do alimentador permanecerão conectados uma vez que o curto-circuito ficou do disjuntor para frente, né. Só que, olha, se tiver geração distribuída ou unidade de armazenamento de energia conectado, essas unidades elas também têm que se desconectar numa situação como essa. Isso também é a seletividade ao longo da rede de distribuição também se obedece a esse critério, né? Então, quais são os desafios de proteção para microredes agora, especificamente, né? A proteção ela tem que proteger contra curto-circuito a microrede em ambos os modos de operação. Ou seja, estando ela conectado ou estando ilhado. E os ajustes de proteção dentro da microrede são ajustes diferentes para modo ilhado e para modo conectado. Então, a microrede tem que ter ciência, o controlador os elementos de proteção têm que ter ciência de qual estado a microrede está no momento. Levar em consideração a interação com proteção do sistema de distribuição. Então, é aquela história, a gente insere a microrede dentro do sistema de distribuição, ela está impactando o sistema de alguma forma, e isso vai impactar em proteção também, como a gente já vai ver daqui a pouco. Lidar com características de geração e distribuição em conjunto, porque até então, sem microredes, sem geração distribuída, os sistemas convencionais de distribuição não tinham que se preocupar com geração ao longo da rede, né? A proteção de geração ficava lá na usina hidrelétrica ou lá na termoelétrica. Aqui no sistema de distribuição agora mudou. O que muda com isso? Ela tem um fluxo de potência bidirecional. Então, se você tem elementos ao longo da rede de distribuição que procuram proteger a rede contra curto-circuito, esse elemento pode ser que ele só funcione de um lado de um fluxo, por um fluxo de potência, ou seja, a corrente passando da esquerda de A para B, por exemplo. Passando de B para A, como pode acontecer se tiver uma geração na outra ponta, pode ser que ele não funcione, pode exigir que se tenha uma obra, uma manutenção para que essa proteção seja adequada. Corrente de falta, e a mesma coisa vale para a microrede, né? Corrente de curto-circuito próxima da corrente de carga. Isso quer dizer o seguinte, que dentro da microrede, quando a gente tem geração solar e bateria, então essa energia, tomando como caso, por exemplo, a geração solar, né? A energia ela é gerada por uma corrente, através de uma corrente contínua. Então, para que essa geração solar seja conectada ao sistema de distribuição, conectada para a corrente alternada, tem que haver um conversor de corrente contínua para corrente alternada. O que acontece é que esses conversores, eles limitam a corrente que passa por eles. Então, se a corrente começar a aumentar muito, ela sofre um limite ali, que normalmente está entre 1 e 1,2 a corrente nominal ali daquela geração solar, por exemplo, a máxima corrente que ela pode trabalhar, né? Então, como há essa limitação, no momento em que acontece um curto-circuito dentro da microrede, por exemplo, como essa corrente ela está limitada, fica difícil de perceber que o curto está acontecendo. Isso é uma característica, um desafio interessante para a microrede, porque os sensores que estão na rede, num caso normal, a corrente ela sai lá, por exemplo, de 100 amperes em consumo normal de carga e passa, por exemplo, para 1000 amperes no curto-circuito. Então, os sensores que estão ao longo da rede percebem facilmente essa variação. Só que se, no caso de 100 amperes, com esse conversor DC corrente contínua para corrente alternada, pode sair de 100 para 120, daí fica mais difícil de perceber, porque esse elemento ele está limitando essa corrente. Proteção convencional de sistema de distribuição pode não ser adequada. O que é proteção convencional aqui? Em sistema de distribuição é a mais simples possível, que é só detectar essa elevada corrente. Como eu já falei para vocês, devido aos elementos de conversão de energia, de CC para CA, corrente contínua para corrente alternada, isso pode não ser possível, não pode não ser adequado. Então, eu coloco aqui para vocês de novo aquela microrede, né, contendo aqui a subestação, a área da microrede, o alimentador de distribuição, com os elementos que podem
seccionar a rede aqui, tanto na subestação quanto ao longo da rede. Então, num caso como esse, olha, se tem uma falta nesse ponto aqui da rede, olha como é a iteração da microrede com o sistema de distribuição, né? Se tem uma falta nesse ponto aqui, aqui tem uma chave fusível, e teoricamente é essa chave fusível que deve perceber e abrir o circuito, então a falta fica isolada para cá. Então, não existe nenhuma questão aqui com relação à microrede, né? Porém, olha, se a falta acontece antes aqui da chave fusível, esse elemento aqui, que é o elemento responsável por detectar esse curto-circuito. Então, ele detecta o curto-circuito e abre a partir desse ponto. Então, se tiver consumidor conectado aqui nesse ponto, os consumidores continuam com energia. Aqui, daqui para frente, ficam sem energia. Porém, a microrede, olha, está na área da microrede isso aqui. E aqueles conversores que eu falei para vocês, eles estão aqui, olha, conversor de corrente contínua para corrente alternada para conseguir fornecer energia para os consumidores. Esses conversores, eles estão limitando a corrente que passa por aqui. Então, nesse curto-circuito aqui, depois que o sistema de distribuição abriu esse elemento aqui, tentando eliminar o curto, a microrede vai alimentar esse curto-circuito. E se a microrede não tiver capacidade de detectar que está acontecendo esse curto-circuito, ela fica alimentando de forma indiscriminada esse curto-circuito. Isso é ruim, né? Se o curto-circuito acontecer aqui, nesse elemento aqui, o elemento que vai procurar isolar esse curto-circuito está aqui na subestação, né? Porém, esse elemento aqui ele não vai abrir, porque o curto está antes dele, então não tem por que ele abrir. Mais uma vez, a microrede ela vai alimentar aqui uma área com curto-circuito se ela não for capaz de detectar que esse curto-circuito aconteceu. Então vejam que, embora a microrede ela está numa área elétrica bem delimitada, ela está interagindo com o sistema de distribuição. Então o projeto da microrede tem que ser feito em conjunto com o projeto já existente do sistema de distribuição para que esse tipo de coisa não aconteça. Tá? Então, olha, e se a falta for dentro, se a curto-circuito for dentro da microrede, né? Então, normalmente esse sistema já está aqui projetado, nesse transformador, por exemplo, já existe uma proteção contra curto-circuito que facilmente vai atuar nesse curto aqui, porque se eu não tivesse microrede aqui, essa proteção ela teria que atuar da mesma forma, porque a corrente elevada que passa por aqui é uma corrente elevada, já que essa fonte aqui é uma fonte bastante potente e vai, aquele caso que eu falei para vocês, pode passar aqui de 100 amperes facilmente para 1000 amperes num caso como esse, então é fácil de detectar. Agora, se a microrede não estiver conectada com o sistema de distribuição, daí passa a ser um desafio, né? Porque se ela está isolada, cai naquele velho problema, né? Esses elementos aqui estão limitando a corrente que passa por eles, que é muito próxima da corrente que os consumidores estão exigindo aqui, que as cargas aqui estão exigindo, e ele pode ter dificuldade de detectar um curto-circuito nesse ponto aqui, tá? Então, você tá bom, então não tem solução, não dá para fazer microrede? Sim, dá para fazer, tem solução, só que as soluções elas são mais desafiadoras, ainda bem, né? Porque para nós engenheiros isso significa que isso aqui é mais trabalho para fazer, né? O que acontece é que, por exemplo, se eu tiver um curto-circuito interno aqui, né? Olha o que dá para fazer. Se eu sei qual é a corrente que as cargas aqui estão exigindo, e a microrede está ilhada, está desconectada aqui, né? Se eu sei qual é a corrente que as cargas estão exigindo, e eu sei qual é a corrente que está saindo aqui dessas unidades de geração, né, inclusive da bateria, fazendo o balanço, eu consigo perceber se o que eu estou colocando, que eu estou injetando de potência aqui nessa barra está sendo consumida. Então tem que bater aqui o balanço de potência entre o que eu estou fornecendo aqui e o que está sendo consumido. Se essa conta não bate, significa que a energia está escapando por algum lugar. Está escapando corrente elétrica por algum lugar, que pode ser um curto-circuito. Então, essa é uma forma de perceber que existe um curto-circuito interno na microrede. Aí é tranquilo para eliminar, né? Só que veja, essa é uma solução que envolve um sensoriamento da rede interna, e esse sensoriamento é um sensoriamento que pode existir um investimento elevado. Então, começo aí essa é uma solução que pode ter um custo elevado para a microrede, tá? Quando eu coloco aqui proteção adaptativa, porque a proteção ela tem que ser uma no caso conectado, ela tem que ser outra no caso ilhado, tá? E de verdade mesmo, pessoal,
para fazer um projeto de proteção de uma microrrede é caso a caso. Então, não dá mais só para olhar para a corrente, que é para excesso de corrente que está circulando pela microrrede, tem que se olhar em conjunto o que está acontecendo com a corrente, o que está acontecendo com a tensão, essa questão de sensoriar a rede para ver se pode estar tendo alguma corrente que está escapando por algum lugar. Então, esse é um projeto, um tanto quanto que exige um pouco mais de dedicação, e esse projeto tem que ser, enfim, feito em conjunto ali com a rede de distribuição. Com relação à otimização de microredes. Então, nós publicamos recentemente, acho que foi publicado aqui no dia 5 de outubro, agora de 2020, um artigo sobre otimização de microredes. Então, o que eu tenho que fazer para otimizar a microrede, por exemplo, com relação à fatura de energia, tentando maximizar a receita da microrede enquanto a gente minimiza os custos. Isso para um sistema de microrede com sistema de armazenamento de energia, sistema de armazenamento por bateria, tá? Então, quem tiver curiosidade pode olhar. O que eu vou apresentar aqui para vocês são algumas figuras, né, tentando explicar de uma maneira bem direta para vocês. Então, lembra daquela figura do sistema EMS, que é o Sistema de Gerenciamento de Energia da microrede? Né? É aqui que acontece a otimização, né, porque eu tenho todas as previsões, então, e um algoritmo de computador baseado nas previsões para o dia seguinte e nas restrições que a microrede tem, porque cada recurso de energia tem as suas restrições, né? Esse algoritmo tem que ser executado todos os dias para tentar prever, para tentar para dizer como que vai ser o despacho da microrede para o dia seguinte. Em que momento que eu vou armazenar energia, em que momento que eu vou ter que requisitar a energia da rede de distribuição, em que momento que eu posso injetar energia na rede de distribuição e assim por diante, tá? Então, esse aqui é um problema de otimização que tem que ser resolvido no dia anterior da operação da microrede para dizer como que ela vai operar no dia seguinte. Esse problema também é resolvido todos os dias no Brasil para a operação do sistema elétrico de potência que nós temos hoje, né? Então, é claro que as dimensões são muito maiores, porque nós temos muito mais usinas de geração e consumo, enfim, mas é um problema parecido, é resolvido também todos os dias no sistema elétrico de potência brasileiro. Então, olha, para fazer esse tipo de otimização, eu tenho que fazer uma modelagem matemática dos elementos. Então, apresento para vocês aqui uma figura ilustrativa de uma bateria tentando aí representar um sistema de armazenamento de energia por baterias, tá? E aqui, quando eu falo sistema, é porque não é só a bateria, é a bateria junto com um computador dedicado que está verificando qual que é a saúde da bateria, qual que é o estado de carga dela, enfim, qual que é a temperatura de todas as baterias que estão envolvidas, e esse sistema, esse computador, esse sistema que está nesse computador dedicado lá, ele é que faz a interface com os elementos externos, por exemplo, a interface com o sistema EMS, lá da microrede, né, que é o sistema de gerenciamento de energia, tá? Então, a bateria, quando ela é nova, ela normalmente não tem essa parte inativa, ou então ela é minimizada, né? Mas à medida que o tempo vai passando, vai surgindo uma parte inativa, que significa que eu não consigo mais utilizar a capacidade total da bateria. Eu consigo utilizar, quanto mais o tempo passa, mais essa parte inativa aumenta. Então, tem a parte aqui que eu consigo utilizar, que é essa parte aqui de energia armazenada com a parte vazia, tá? Então, dizer qual é o estado de saúde da bateria, e que eu estou chamando aqui de SOC, SOH, tá? É dizer, que State of Health, em inglês, né? É dizer qual é a capacidade da bateria naquele instante de tempo. Então, esse sistema que está lá gerenciando as baterias, ele tem que me dizer diariamente, para a microrede, para o sistema de controle da microrede, qual é o estado de saúde da bateria, ou seja, qual é a parte inativa e qual é a parte disponível da bateria, porque eu tenho que considerar isso para fazer o despacho para o dia seguinte, tá? Tem que também informar qual é o estado de carga atual da bateria, em quantos por cento a bateria está carregada nesse momento, por exemplo. O sistema tem que dizer isso. E qual é a profundidade de descarga da bateria, tá? E normalmente, pessoal, a gente não descarrega a bateria até o limite, né? Como aqui, por exemplo, fazer uma descarga aqui desde esse ponto até o final. Porque
quanto maior, quando você faz uma descarga da bateria, quanto mais profunda for essa descarga, mais a vida útil da bateria vai ser comprometida. Então, isso também é um outro problema de otimização, né? Se eu quero otimizar a vida útil da bateria, eu tenho que considerar também a questão da profundidade de descarga. Então, estou mostrando isso para vocês, não vou mostrar de todos os elementos, tá? Porque isso são detalhes, mas para dizer para vocês que esse tipo de modelagem matemática tem que ser feito para a bateria, para painel solar, para a geração eólica, né? Para que a gente consiga inserir esses elementos no problema de otimização e daí conseguir dizer como a microrede deve despachar no dia seguinte. Tá? Isso feito tudo por algoritmo de computador. Então, olha, o sistema de armazenamento de energia, ele possibilita, dentro da microrede, possibilita a arbitragem de energia. O que, que é isso? Então, se a microrede está sujeita a uma tarifa cujo preço pode variar durante o dia, por exemplo, no horário de pico, no horário de pico de consumo, pode ser que a energia esteja mais cara e nos demais horários pode ser que ela esteja mais barata. Então, a microrede pode utilizar a bateria para armazenar energia quando a energia está mais barata e descarregar essa energia no momento de pico, no momento em que a energia está mais cara. Isso vai diminuir a fatura, de luz da microrede, por exemplo. Um sistema também é importante, o sistema de baterias também é importante porque ele confere autonomia para a microrede. Então, é aquela história, a microrede ela pode operar ilhada, ela tem que ter essa habilidade de operar ilhada, né? Mas por quanto tempo? Esse por quanto tempo é a bateria que diz, né? O projeto da bateria na microrede, na verdade, vai estar dizendo qual é a autonomia da microrede, quantas horas que ela consegue operar ilhada. Se você quiser uma microrede que consegue operar ilhada, por exemplo, durante mais do que 24 horas, né, durante 2 ou 3 dias, você vai exigir um sistema de baterias bem grande, né, para a quantidade de consumidores que tem aquela microrede, proporcional, né. Isso pode ficar muito caro, então, quanto maior for o tamanho do sistema de armazenamento, mais caro fica. A gente sabe que bateria hoje é um elemento crítico com relação ao preço dentro da microrede. Possibilita também o controle da microrede em modo ilhado, então, a questão da variação das fontes de energias renováveis que são variáveis, como solar e eólica, só é possível operar no modo ilhado porque a microrede tem um sistema de armazenamento, que pode ser por bateria ou pode ser por outra tecnologia, mas ela possibilita, então, que a microrede controle e a microrede diminua, né, a microrede mantenha a qualidade de energia mesmo com a variação das renováveis. Possibilita armazenar energia gerada e não consumida em modo ilhado. Então, aqui eu estou querendo dizer o seguinte, é, imaginem que quando a microrede está conectada ao sistema de distribuição, o sistema de distribuição, o sistema elétrico de potência como um todo, é uma bateria infinita para a microrede. Por quê? Porque ela pode colocar lá uma grande quantidade de painéis solares, por exemplo, dentro da microrede, e muito maior, gerando uma energia muito maior do que os consumidores dentro da microrede exigem, né? A carga ali exige. Ou seja, vai sobrar energia, e essa sobra ela pode injetar no sistema de distribuição e depois, no momento em que não há mais sol, por exemplo, é o momento que a microrede precisa de energia, ela pode pegar de volta essa energia. Claro que não é a mesma, mas ela pode pegar de volta a energia do sistema de distribuição para abastecer os seus consumidores internos. Ou seja, a microrede está utilizando o sistema de distribuição como uma bateria infinita, né? Então, a bateria, se tiver no modo ilhado, por exemplo, o que eu faço com esse excedente de energia, né? Se por algum motivo a microrede teve que se ilhar, aí eu estou no momento de geração máxima lá de geração solar, né? Não estou utilizando toda a energia. O que eu vou fazer com essa energia? Se tiver bateria, eu posso armazenar essa energia, né? E pode acontecer também de ter que armazenar energia e a bateria já está quase cheia, ou, por exemplo, acontecer dela ficar totalmente carregada, e não tem mais o que fazer, está ilhado, está sobrando energia, a bateria está cheia, eu vou ter que começar a descartar, a microrede vai ter que começar a descartar energia, tá? Descartar energia gerada, né? Possibilita otimizar a operação da microrede. Então, só é possível fazer a otimização, né, otimizar o despacho para o dia seguinte, porque a gente tem bateria, né? Caso contrário, não daria para controlar a microrede, seria só a geração distribuída alimentando o sistema de distribuição. Então,
Quando a gente fala de problema de otimização, na verdade é um problema de como que eu utilizo os recursos que eu tenho. Então, num problema de otimização, você tem alguns recursos e esses recursos têm custo. Então, você está interessado em diminuir esses custos, ao mesmo tempo que você maximiza o uso dos recursos, né? Então, para isso, a gente tem as variáveis de decisão, que é decidir se eu uso ou não o recurso e quanto que eu uso de cada recurso, e tem os parâmetros na otimização, que são os custos relacionados a cada recurso. Então, por exemplo, nesse diagrama que eu coloquei para vocês aqui, olha, tem geração solar e armazenamento por bateria. A geração solar é um recurso, armazenamento por bateria também é um recurso, e as cargas controláveis também são recursos. Além disso, eu tenho aqui elementos de conexão que simbolicamente me dizem se eu estou comprando energia do grid externo, né? Que eu estou representando aqui. Esse aqui é o limite da microrede. A partir daqui é a rede de distribuição que a gente chama de grid externo. Se eu comprar energia do grid externo, é um recurso que eu tenho a mais para abastecer a microrede. Ao mesmo tempo que também que eu posso vender energia para o grid externo, ou posso ainda vender energia para uma outra microrede que esteja nesse grid externo. Enfim, são os recursos que eu tenho para utilizar. E neste diagrama esquemático que eu coloquei aqui, essas chaves aqui representam, então, as variáveis de decisão. Então, se eu tomar a decisão por comprar energia, eu fecho essa chave aqui. Não necessariamente é uma chave física que está lá na microrede, mas na modelagem do problema vai ser assim, né? Eu fecho essa chave aqui. Se eu decidir vender, desculpe, aqui é a chave de vender, né? Se eu decidir comprar energia, fecho essa chave aqui. Se eu decidir vender energia, fecho essa. Né? Assim como tem aqui as variáveis de decisão dos recursos de geração e armazenamento. Se eu decidir utilizar a carga controlável, então eu vou ter que fechar essa chave e assim por diante. Então, todas as variáveis utilizadas na modelagem do problema da microrede, elas estão ali representadas por essas chaves, que fica mais fácil de ver visualmente, né, de entender como que isso funciona. Por quê? Porque o que vem pela frente é um somatório, né? Eu tenho que, se eu quero diminuir os custos de energia com a microrede, que é o que eu estou tentando fazer aqui, então eu tenho que maximizar a minha receita enquanto eu minimizo meus custos, tá? Isso gera, então, um problema de otimização com todas essas variáveis. Então, na verdade, pode parecer um pouco assustador, né? Tem esse somatório com todas essas variáveis, mas são aquelas variáveis que eu acabei de apresentar para vocês, que estão relacionadas aos recursos. E cada recurso com o seu custo. Então, eu tenho aqui, olha, se eu preciso comprar, essa variável está relacionada ao recurso de comprar energia do grid. Tem um custo de comprar energia do grid. Esse custo está multiplicando diretamente a quantidade de energia comprada. Né? Aqui, energia vendida. Aqui, tem a parte aqui, olha, de descarga da bateria, tem um custo associado, né? Carga da bateria tem um custo associado. Aliás, esse custo ele não é pequeno, existe perdas também, né? Então, por exemplo, é, comprar energia do grid para armazenar essa energia na bateria da microrede, então se eu compro 100 unidades de energia do grid, eu armazeno, mas só consigo recuperar 90, porque se eu tiver uma eficiência de 90%, 10 foi-se, né, 10 unidades se perderam, né? Então, existe esse custo, também existe o custo associado ao uso da bateria, né, porque quanto mais eu uso a bateria, mais ela envelhece, mais a menor vai ser, eu estou usando um pouquinho ali da vida útil da bateria. Enfim, todas essas, todas essas variáveis aqui somadas me dão o problema de otimização, e aqui eu não vou apresentar para vocês quais são as restrições desse problema de otimização, mas elas são, elas são em grande quantidade também, tornando o problema até um pouco complexo, mas isso é o que o algoritmo de computador vai resolver todos os dias para prever o despacho da microrede no dia seguinte, tá? E isso ele vai resolver desde para 24 horas do dia, por isso que tem esse somatório aqui de 1 até n. Então, se eu faço essa otimização considerando a cada meia hora ter um ponto lá para a microrede despachar, então, se a cada meia hora, tem 24 horas no dia, então são 48 pontos que eu tenho que prever para o dia seguinte, né? Então, esse somatório iria de 1 até 48. Nós fizemos um estudo de caso, então, com a tarifa branca brasileira, que a tarifa branca quer dizer o seguinte, olha, tem um horário que a energia custa mais cara, tá? Que é chamado de horário de pico, que, em média, cada distribuidora
de energia no Brasil tem o momento em que esse horário começa e o horário termina, tá? Então a distribuidora ela pode configurar esse horário, né, com um pouco de grau de liberdade ali. Mas em média no Brasil esse horário começa às 18 e termina às 21. Então, considerando tarifa branca, tá? Não consumidor comum. Tarifa branca, entre 18 horas e 21 horas a energia está mais cara. E entre 17 e 18 horas é um horário intermediário, porque a energia está mais cara do que o normal, mas ela está mais barata do que o horário de pico. E o horário depois do horário de pico, aqui, ó, entre 21 e 22 horas também, a energia está num horário intermediário, está um pouco mais barato do que o restante do dia, mas está um pouco mais cara que o restante do dia, mas mais barato que o horário de pico. E o restante dos horários são os horários em que a tarifa está mais barata. E esse tarifa mais barata é abaixo do valor que um consumidor normal pagaria sem uso da tarifa branca. Tá? Então, é por isso que pode ter uma certa vantagem. Então, como que é o comportamento da microrede num ambiente como esse de tarifa branca, né? Então, eu mostro para vocês aqui, olha, um gráfico de estado de carga da bateria, onde 1 aqui quer dizer completamente carregada, e aqui em 0,1 descarregada, tá? Aqui estão considerando que a bateria ela já está comprometida aqui com 10% de uma parte inativa, tá? Ou então que ela só pode realmente descarregar até 0,1 de carga. Então, se a bateria tem lá 100 kWh, ela só pode descarregar até 10 kWh e pode carregar até 100 kWh, tá? A capacidade dela. Além disso, nesse gráfico que está aqui, essa parte em amarelo e essa parte que está aqui em roxo, são intervalos de tempo durante o dia em que a microrede vai operar ilhada. Então, aquilo que eu falei para vocês, pode acontecer de o sistema de distribuição avisar o operador da microrede que no dia seguinte vai ter desligamento naquela região por manutenção. Então, aqui nós forçamos 2 desligamentos, né, já para ver o que acontece, para chegar numa parte extrema aqui do que acontece com a microrede. Então, aqui são 2 elementos, das 2 até as 5 da manhã, e depois de 10h30 até 12h30, né, pegando ali um intervalo de pico de geração solar, tá? E nessas outras faixas aqui indicam das 17 às 18 a faixa intermediária de preço de energia, das 18 às 21 a faixa onde a energia está mais cara, que é o horário de pico, e de 21 às 22 também horário intermediário. Então, essas duas primeiras faixas de giramento e as outras faixas em relação a preço de energia. Então, olha o que está acontecendo aqui, né? Cada um desses pontos que estão aqui foram decididos pelo algoritmo de otimização, né? Então, o que a bateria vai fazer no dia seguinte? É o algoritmo que decidiu. Então, olha o que ele decidiu. Sabendo que vai ter um ilhamento entre 2 horas e 5 horas, o algoritmo decidiu começar o dia já carregando a bateria, que ela começou o dia com 0,4 de carga. Por exemplo, se a bateria tem uma capacidade de 100 kWh, começou com 40 kWh. Carregando a bateria, por quê? Porque sabendo que às 2 horas da manhã eu vou precisar dessa energia, já que a microrede ela vai ser ilhada, e essa microrede tem geração solar. Então, como nesse momento não tem geração solar, eu tenho que utilizar somente a bateria para abastecer os consumidores. Então, o que aconteceu aqui é que houve um período de carga entre 0 horas e 2 da manhã e houve um período de descarga durante o ilhamento. Então, a bateria manteve-se aqui no seu limiar inferior e depois, durante esse outro ilhamento aqui, pessoal, olha, a bateria está carregando, né? Por que está carregando aqui, né? Aqui ela descarregou, aqui ela carregou, né? O algoritmo decidiu que o ótimo seria para ela carregar nesse momento. Por quê? Porque aqui é um período de geração solar. Então, nesse modelo que nós construímos, a geração solar estava a pleno vapor nesse horário. E como a microrede estava desconectada, já que aqui é um período de ilhamento, não tem como enviar o excedente de energia para o grid, para a rede de distribuição. Ele tem que ficar interno. Se ele tem que ficar interno, então eu tenho que, além de abastecer os consumidores com uma parte de energia, a energia que sobra eu tenho que carregar a bateria, que é o que está acontecendo aqui. Ela carregou, foi até o máximo aqui, né? E depois o restante do dia permaneceu aqui na carga máxima, para então, no horário onde a energia está mais cara, ela descarregar. Por quê? Porque aqui é interessante para a microrede não consumir energia do grid, já que a energia está mais cara. E se ela não vai consumir do grid, a gente pode considerar que o máximo que eu puder descarregar aqui, eu tenho que descarregar da bateria para diminuir o valor da fatura, otimizar o meu valor de fatura, né? Aí depois o algoritmo carrega novamente a bateria para o valor de carga inicial dela, que era 0,4, ok?
Então, olha, olhando agora o que acontece nesse problema de otimização com a potência, né? Então, embora o gráfico aí tenha bastante curvas, né? As áreas, as faixas aqui são as mesmas, então é o mesmo caso, né? O ilhamento nessa faixa amarela e nessa faixa lilás aqui, e depois essa outra faixa indica os preços intermediários e os preços de pico de energia, tá? A geração solar aqui está representada pela linha verde, tá? E o consumo está representado por essa linha preta aqui no gráfico, tá? Então, por que tem linha que está para baixo aqui, abaixo do zero, tem linha que está para cima, abaixo do zero? Porque isso aqui são potências, né? Então, as potências consumidas pela microrrede, elas estão com valores negativos, e as potências fornecidas pela microrrede, elas estão com valor positivo. Então, por isso que a geração solar aqui é positiva e por isso que a carga aqui ela é negativa. Então vejam que no início do dia, já sabendo que ia ter um ilhamento, olha, essa linha que está em azul claro aqui indica que eu estou comprando energia do sistema de distribuição. Por quê? Eu não tenho geração na microrrede nesse horário, já que só tem bateria e geração solar. Então, já sabendo que eu tenho que carregar a bateria para manter a microrrede operando no modo ilhado, eu tenho que aproveitar essas 2 horas para comprar energia do grid e carregar a bateria. Então, é isso que está dizendo essa curva em azul aqui, né? Ela também permanece aqui, olha, esse azul claro, por quê? Porque ainda não começou o período de geração solar e a minha carga está crescendo aqui, né? Teve um pico de carga aqui, então tive que comprar energia. Enfim, dá para fazer essa análise até o final. Percebam que a bateria, então, aqui, esses picos em azul aqui são os picos de carga da bateria, então está acontecendo carga aqui, né? E tem uma coisa interessante aqui, pessoal, que olha, no segundo alinhamento, lembra, tem um excedente aqui de geração solar, a minha carga está aqui, olha, e a geração solar e esse excedente aqui está em vermelho aqui, ó, esse em vermelho, então, é a potência que eu estou vendendo para o grid. Tá? Eu não me interessei em armazenar, porque o algoritmo de otimização disse que não era interessante armazenar, então eu estou vendendo porque estou injetando de volta para a rede essa potência. Tá? E só que, olha, ela vem nessa tendência de vender para o grid e de repente começa o segundo ilhamento aqui. Quando começa o segundo ilhamento, eu não posso mais vender para o grid, já que a microrrede se desconectou do grid. Então começa o período de carga da bateria, que são esses picos em azul aqui. Só que perceba, chega uma hora que a bateria não consegue mais carregar, tá? Porque ela vai atingir o limite dela. Se ela vai atingir o limite dela, olha, a geração solar que deveria continuar nessa curva aqui, ela tem essas quedas aqui, significa que eu tenho que descartar energia, que a gente chama de curtailment, tá? Não tenho o que fazer, a microrrede está desconectada, está gerando mais do que está consumindo, não tenho mais como carregar, tenho que descartar energia. Tá? Mas esse descarte poderia ter sido bem maior se não fosse a bateria ter armazenado, né, grande parte da energia gerada excedente aqui, tá bom? E aqui no período aqui do preço de um preço de energia mais caro aqui, né, que é o preço de pico aqui, existem aqui essas curvas em lilás aqui em pink, né, que é a potência de descarga da bateria. Então a bateria está descarregando aqui, olha, para tentar manter um custo mínimo aqui nesse horário de pico de energia. Tá? Então, o problema de otimização, a tarefa dele é essa, porque imaginem que se eu fosse ter um operador olhando para o sistema e tentando tomar esse tipo de decisão, né? Ele tem que ter muita informação e tem que processar essa informação e tentar tomar a decisão. Então, fica muito difícil para uma pessoa fazer isso, né? E também não é necessário, né? Já que a gente tem os algoritmos, a gente pode então modelar a microrrede e deixar que os algoritmos resolvam esse tipo de problema e depois prever já o despacho para o dia seguinte. É claro que esse aqui é um despacho previsto para o dia seguinte. No dia seguinte pode ser que não aconteça exatamente isso. Pode ter uma variação aqui na geração solar, variação na carga, mas a parte grossa ela está pronta, né? O que vai ter que ser feito no dia seguinte é o ajuste fino. Então, saindo um pouco agora da otimização, passando a falar de multimicroredes, é um tema que está na moda agora na pesquisa, embora a gente não tenha casos de multimicroredes implementados ao redor do mundo, né? Se tiver um ou outro só,
O que é multimicroredes? Né? O que é o conceito de multimicroredes? É a questão de se ter um sistema de distribuição onde você tem microredes, por exemplo, tem um alimentador de distribuição com várias microredes nesse alimentador, na mesma área de operação. Né? Mas não é só isso. É considerado multimicroredes não simplesmente o fato de ter mais do que uma microrede. É considerado multimicrorede quando essas microredes têm um objetivo em comum. Tá? De forma que você agora, o teu problema de otimização, ele se estende a todo o alimentador, por exemplo, e você tenta otimizar a operação do alimentador inteiro, contendo aí várias microredes, cada uma com seus objetivos específicos, mas tendo um objetivo em comum também para melhorar a operação da rede. Tá? Então, eu estou representando aqui na figura um caso com 3 microredes. Essas microredes elas podem ter uma conexão direta entre si ou não, tá? Como está representado aqui. E essa conexão direta, ela pode ajudar, porque num momento em que há um desligamento, por exemplo, na rede de distribuição, essas microredes, elas têm uma autonomia, e se a microrede 2, por exemplo, tem uma autonomia menor do que a microrede 3, se houver uma conexão direta, a microrede 3 pode ajudar a microrede 2, naquele momento em que houve desligamento, a manter as suas cargas, por exemplo, tá? Então, dá mais resiliência para o sistema ter esse tipo de conexão. Por outro lado, os desafios são bem maiores. Os desafios no controle, por exemplo, desse tipo de sistema, eles são bem maiores. A otimização também é um desafio bem maior. Enfim, mas é um tema aí bastante recente que tem alavancado as pesquisas em microredes, tá? E por último, eu queria falar para vocês em relação aqui ao mercado de energia, né, já que a microrede também está inserida nesse contexto. Falando então aqui de um novo modelo de mercado de energia que tem na Austrália desde 2018. Então, olha, essa aqui é a cadeia de suprimento de eletricidades, é um infográfico dessa cadeia de suprimentos, né, que já disponível lá no site do governo italiano, do governo australiano, desculpa. E eles têm lá geração, transmissão, distribuição, como a gente tem aqui, como a gente já viu ontem, falamos bastante sobre isso, e hoje também, né. Só que eles têm um elemento a mais, um agente a mais, né, nessa cadeia de suprimento, que é o varejista, né, que é o retailer lá no sistema deles, né, é um elemento que nós não temos no Brasil hoje, tá? Então vamos falar um pouco sobre esse sistema aí. Então, na fatura, se você olhar na sua fatura de consumo de energia elétrica, você vai ver que daquele valor que está sendo pago da fatura, tem um percentual, aqui no Brasil estou falando, tá? Tem um percentual que é pago devido à distribuição de energia, tem um percentual que é pago devido à transmissão de energia e tem um percentual que é pago devido à geração de energia. Tá? Lá na Austrália também é assim, não é diferente. Então, aqui, o percentual pago entre transmissão e distribuição de energia, se eu não me engano, é 43% da fatura, só que eles não pagam um percentual pela geração de energia, tá? Essa é a diferença. Por quê? Porque tem a figura do varejista, tá? Então, o papel do varejista aqui, pessoal, é comprar energia dos geradores e vender essa energia para os usuários, tá? Então, o custo aqui na fatura de energia do varejista, no caso deles lá, é de 33%. Então, nesses 33% do varejista, está embutido o custo da geração de energia. Né? Então, mas olha o que pode acontecer lá, né? O varejista, então existem vários varejistas, né? Algo em torno de 30 ou 40 varejistas que o consumidor pode escolher, então, de quem ele vai comprar energia, tá? Então, olha, o varejista pode vender energia para casas onde tenha painel de geração de energia, né, painel solar e bateria, geração e armazenamento, mas é uma via de mão dupla aqui, tá vendo? Então, a pessoa que tem essa geração de energia também pode negociar a energia com o varejista, vender essa energia para o varejista também, tá? Além disso, olha, consumidores em residências onde não tem nenhum tipo de geração, eles podem também negociar essa energia com consumidores que têm geração. Então, consumidor que não gera pode comprar de consumidor que gera energia, como é o caso aqui, tá? E veja que essa compra acontece sem que haja interferência do varejista. É uma compra direta aqui entre um e outro, tá?
Mas essas pessoas que estão em residências onde não há geração também podem comprar, como acontece na maioria dos casos, né, podem comprar energia do varejista, tá? Assim como consumidores grandes, né, também podem comprar energia do varejista. E aqui tem um caso especial lá que é rede embebida, vamos dizer assim, né? Eu não sei o termo em português para isso, mas o que significa isso? Se você pode, lá na Austrália, existe o caso que você pode ter, por exemplo, um condomínio onde você tenha, sei lá, 300 apartamentos dentro desse condomínio, e só que a medição ela é feita única para esses 300 apartamentos. Então você tem uma rede interna ali em que você está comprando a medição de energia, ela é como se fosse um consumidor de grande porte, né? Porque você tem bastante gente ali e a medição está sendo feita lá na entrada do condomínio só. Então, esse é o caso onde entra aqui como dizer assim, os repassadores aqui de energia, né? Que eles podem comprar energia do varejista e repassar essa energia para aqueles consumidores aqui que eles chamam de embedded network, né? E neste no ambiente também estão presentes as microredes, né? As microredes, então, elas podem negociar diretamente aqui com os varejistas, embora não tenha uma setinha aqui, mas elas podem tanto comprar energia do varejista, como elas podem também negociar a venda de energia para o varejista. Então, num ambiente como esse, passa a fazer todo sentido aquela questão da otimização que eu falei para vocês, né? Eu estou otimizando, tentando minimizar o gasto de energia com a microrede. E se eu consigo comprar e vender energia para o varejista, então eu consigo encaixar isso perfeitamente nesse tipo de problema, né, como aquele que eu mostrei para vocês. Então, esse é um mercado de energia bem mais avançado, né, um modelo de mercado de energia bem mais avançado do que nós temos no Brasil, né, mas que está funcionando na Austrália e tem dado certo, né, as pessoas estão gostando desse modelo de mercado de energia, ok? Concluindo, então, com relação a microredes. Microrede não é futuro, tá? É realidade. Então, a gente já tem hoje casos ao redor do mundo de microredes, já tem microredes, né, lá como eu falei para vocês, no Canadá e no Alasca já há mais de 50 anos, né? Mas com microrede com geração de energia renovável, ou uma geração mista, né, que é um misto entre renovável e uso do diesel, por exemplo, é uma realidade em todos os continentes, né, em vários países, inclusive no Brasil. Contribui para integrar renováveis ao sistema elétrico. Quanto maior a penetração de microredes, maior a necessidade de estarem visíveis né, para o sistema elétrico. Porque se eu tenho muita geração distribuída nessas microredes, que somadas à geração distribuída que está fora da microrede, pode dar um volume grande de energia sendo gerado, e o sistema elétrico tem que estar supervisionando essa geração para tomar as atitudes caso algum problema aconteça. Contribuem para melhorar a resiliência de redes de distribuição, isso eu falei ontem com vocês, citei até o exemplo lá de Fukushima. Podem demandar novos agentes no setor elétrico, como é o caso dos varejistas, que está acontecendo lá na Austrália, e contribui para um novo modelo de transação de energia, onde você, por exemplo, pode comprar energia do seu vizinho, pode comprar energia de alguém que esteja até em outra cidade, né, diretamente, tá? Sem passar por intermédio. Isso não quer dizer que você não vai pagar por isso, né? Não vai pagar, porque não é porque eu estou comprando direto lá do meu vizinho de bairro, por exemplo, que eu não tenho que pagar o fato dessa energia usar o sistema de transmissão, o sistema de distribuição de energia. Vai ter um percentual lá na fatura que tem a ver com isso, tá? Mas não está passando, por exemplo, pela figura do varejista, né? Está havendo uma compra direta ali. E com relação aos desafios, eu mostrei para vocês aqui os desafios de otimização de microredes, que hoje a gente tem já bastante pesquisa nesse assunto, já alguns casos práticos sendo implementados, gestão dos recursos, o controle e a proteção. Então, obrigado, mais uma vez, obrigado a vocês pelo convite, né? Para mim foi um prazer falar sobre isso para vocês, e fico aberto agora para as questões, se alguém tiver alguma questão aí. Obrigado pelo mini curso. Eu agradeço em nome de toda a organização da SER.
Foi muito bom, contribuiu bastante para vários aprendizados e a gente tem algumas perguntas, certo? certo? Vou começar com uma que ficou, uma minha, essa minha que eu fiz aqui no chat. Se dá para aumentar a quantidade de baterias interligadas, instaladas na microrede, para não ocorrer o desperdício de energia, como você Sim, dá disse. para aumentar. Isso é uma questão de projeto, né? Porque, veja, nós, quando vamos instalar uma microrede, criar uma microrede numa área do sistema elétrico, existe um projeto para isso. E nesse projeto a gente já define quanto que vai gerar de energia solar, por exemplo, e define quanto que vai ser possível armazenar, sabendo já quanto que vai ser consumido de energia. Então, essa é uma conta que é feita ao longo de um ano, pode até ser um período maior, né, porque a gente sabe que tem meses do ano que a geração solar é maior, tem meses que é menor, tem meses que o consumo é maior, tem meses que o consumo é menor. Então, fazendo essa conta ao longo de um ano, a gente consegue dizer qual é o tamanho da bateria necessária para essa microrede frente aos demais recursos, tá? Então, é uma decisão de trade-off, né, de compromisso. Por quê? Porque você pode querer uma bateria muito grande para armazenar toda essa energia, porém, quanto maior a bateria, quanto maior o sistema de bateria, mais caro fica. Então, existe um investimento maior inicialmente, tá? Então, sim, é possível, é uma questão de projeto e é o projeto que a gente define isso. Tá certo. Agora uma pergunta do Davi, de ontem, que não deu tempo de responder. Ele Tá? pergunta se as obras necessárias para a adição de uma microrede são fornecidas pela empresa distribuidora ou se os custos são de cargo do consumidor. Essa é uma pergunta bastante interessante, até eu esqueci de falar disso ontem, né, a questão das obras. A gente sabe, como eu já mostrei para vocês aqui, tanto com relação à proteção, controle, capacidade, né, enfim, isso exige obra, pode exigir obra, né, por parte da distribuidora. Só que, olha, as obras, qualquer obra no sistema de distribuição, ou qualquer obra no sistema elétrico, de uma forma ou de outra, vai parar na conta do consumidor, tá? Então, como que a distribuidora trabalha? Ela investe em obras que são necessárias para a expansão do sistema e para manter o serviço, e depois ela recebe por isso, passa a receber por isso ao longo dos anos. E ela passa a receber por isso ao longo dos anos à medida que a ANEEL reconhece que essas obras eram realmente necessárias e a ANEEL repassa isso para a conta do consumidor. Tá? Então, esse dinheiro ele sai inicialmente do caixa da distribuidora, mas depois ele retorna através da conta de luz. E quem vai pagar isso é o consumidor. Né? Então, no caso específico de microredes, se for necessário, se forem necessárias obras, vai ter que haver uma negociação entre quem é o proprietário da microrede e a distribuidora. O que acontece é que às vezes a própria distribuidora tem interesse em que a microrede seja instalada lá, então ela pode assumir as obras, né, dado que a microrede vai beneficiar o sistema de distribuição como um todo. Só que veja, ela assume as obras, sai do caixa da distribuidora, mas vai para a conta do consumidor. Tá? Tá certo. Agora aqui uma última pergunta do Wesley. O que você espera da influência das microredes no futuro? Eu acho que, eu espero que as microredes, elas vão ser, a partir de, né, já estão sendo, a cada dia que passa, mais comuns, né? Justamente por causa da questão da resiliência e do apelo que se tem de energias renováveis, né? Então, a gente já viu que pode ser muito prejudicial colocar uma grande quantidade de energia renovável sem que haja um controle, tá? Então, com a microrede, esse problema ele é minimizado. Além disso, aumenta muito a resiliência. Então, eu mostrei ontem um caso de Fukushima, onde aumenta a resiliência, mas também é aplicado no Brasil perfeitamente, né? Porque pode acontecer é, já aconteceu um desligamento grande esses dias, né? Que aconteceu num estado, numa região do país aí, que ficou sem energia por muito tempo. Então, veja, numa situação como essa, se a gente tivesse várias micro-redes ali naquele sistema, aumentaria muito a resiliência, porque a gente teria condições de abastecer, pelo menos em parte, o sistema que foi desligado. Além disso, quando você vê que o sistema elétrico ele é frágil no determinado ponto, como a gente viu que aconteceu aí, que ficaram vários dias desligados aí, se ele é frágil nesse sentido, as microredes podem ser construídas no sentido de que, se uma coisa como essa acontece, você prioriza hospitais, prioriza cargas críticas para que elas tenham energia nesse período de tempo. Então,
a microrrede, o custo dela tá caindo a cada ano que passa, porque o custo da bateria cai, o custo do painel solar cai, ao mesmo tempo que a tecnologia avança muito para vencer esses desafios e tornar a microrrede mais comum. Então, eu acredito que daqui para frente vai ter ainda, a gente vai ouvir falar muito em microrrede ainda.